E já vamos logo para a palavra. Olá, minha gente, muito boa noite. Você que está chegando aqui agora no meu canal no YouTube, seja muito bem-vindo. Para mim é um privilégio receber você aqui. Como você sabe, nós estamos todos os dias às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok, fazendo o nosso encontro. Ali reúne pessoas do bem, pessoas do amor, pessoas que querem aprender realmente o evangelho, pessoas que não aceitam mais a manipulação religiosa, pessoas que despertaram, outras estão despertando, outras ainda não despertaram, mas é apenas questão de tempo. E se você quiser participar ao vivo com a gente dessas nossas lives lá no TikTok, é só você acessar o meu perfil no TikTok. Aqui no YouTube tem um link que tá lá o meu perfil, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo. Clica e vai lá pro meu TikTok. Nós estamos lá todos os dias às 8 horas da noite. Você que tá aqui no meu TikTok ao vivo, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, tá bom? Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. Combinado, minha gente? Pessoal, a nossa aula de hoje é uma análise sobre Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28 é um texto usado por algumas pessoas para argumentar que o diabo, como é apresentado hoje pelas igrejas, era um anjo, na verdade era um querubim ungido, e o nome dele era Lúcifer. Só que ele se rebelou contra Deus, ele ficou orgulhoso porque ele viu que ele era o anjo mais lindo do céu. E ele então ficou com inveja de Deus. E ele então quis ser igual a Deus. E ele foi lá e foi expulso do céu. E com ele foi expulso a terça parte dos anjos. É isso que muita gente argumenta sobre Satanás, né? Ele foi criado um anjo. Olha, o Daniel está dizendo: Lúcifer, nosso príncipe. Amém. Levando em consideração que a palavra luz significa portador da luz, né? Conhecimento, não é um ser. Mas nós vamos entender isso aqui hoje. Esse argumento de que Lúcifer, ou que o diabo se chamava Lúcifer e era um anjo, ele tem pelo menos 4 textos bíblicos que as pessoas, que os estudiosos usam para poder sustentar essa ideia. Quais são esses textos? Eu anotei aqui: Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas capítulo 10, versículo 18 e Apocalipse capítulo 12. São os 4 textos bíblicos usados por quem defende a tese de que o diabo era um anjo chamado Lúcifer que foi expulso do céu. Bom, o primeiro texto, Isaías 14, eu já comentei com vocês aqui anteriormente, outros dias, né? Eu mostrei à luz da Bíblia que Isaías 14 não está se falando de um ser espiritual. Não é um anjo, não é um ser chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer, Lúcifer em Isaías 14, significa portador da luz, estrela da alva, estrela da manhã. Esse é o significado da palavra Lúcifer em Isaías 14. Se você começar a ler todo o capítulo de Isaías 14, você vai perceber que a profecia desse capítulo é direcionada a um ser humano, a uma pessoa chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. E em forma poética, o texto vai dizer que esse Nabucodonosor, ele se vangloriou tanto da sua riqueza, se vangloriou tanto da sua soberania, que ele decidiu
se colocar como Deus. Ele quis ser uma estrela. Eu estou dando a interpretação de Isaías 14, tá bom, gente? Ele quis ser como uma estrela. E esse ser que quis ser uma estrela, ele foi enviado, ou melhor, destituído, derrotado pelo próprio Deus. É Deus dizendo para um ser humano, para um rei soberbo e orgulhoso: eu vou quebrar o seu orgulho. É Deus dizendo para um ser, para um rei soberbo: eu vou destruir a sua soberba. Na verdade, a palavra Lúcifer é uma tradução, é um erro de tradução cometido. Não sei nem se é um erro, gente. Não é um erro. É uma tradução da palavra estrela da alva. E quando foi traduzida a Septuaginta, né? A palavra, na verdade foi a Vulgata, né? A palavra estrela da manhã, ela foi traduzida por Lúcifer. Mas é só isso, gente. Se você for continuar lendo a Bíblia, tem um texto lá em Apocalipse que diz que Jesus é a estrela da manhã. Você já leu esse texto? Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Sabe o que significa a palavra Lúcifer? Estrela da manhã. Então, gente, preste atenção. Isaías 14 não está se referindo a um anjo, a um ser diabólico, e sim a um rei, o rei de Tiro. Lucas capítulo 10, versículo 18, nós vamos estudar posteriormente, e depois nós vamos estudar também Apocalipse capítulo 12. Combinado? O nosso estudo hoje será voltado aqui em Ezequiel capítulo 28. Só a título de conhecimento dos irmãos, no Antigo Testamento não existia a figura de um ser maligno que fazia o mal. Até o cativeiro babilônico, a ideia de bem e mal vinha de Deus. É que o bem e o mal vinha de Deus. Até o cativeiro babilônico, a ideia de que Deus fazia o bem e também o mal. Vamos olhar aqui, olha, Isaías, deixa eu ver, Isaías 45. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega aí comigo. Isaías 45, 7. Veja qual era a ideia do povo hebreu anterior ao cativeiro babilônico. Isaías 45, 7. Está escrito assim, olha. Estou com a Bíblia aqui, tá, gente? Embora não dá para ver aí, mas tem gente que acha que eu estou tirando coisas da minha cabeça. Então, tentar ler assim para você ver que eu estou lendo na Bíblia. Isaías 45, 7 diz assim: eu sou o Criador da luz e da escuridão. Eu crio o bem. Aliás, eu faço o bem e crio o mal. Está falando de Deus. É o próprio Deus falando de si. A ideia, então, veterotestamentária, anterior ao cativeiro babilônico, você sabe que o povo de Israel ficou 70 anos cativo na Babilônia. Então, antes desse cativeiro, a ideia que se tinha, a compreensão do bem e do mal, era que ambos vinham de Deus. Outra coisa, Satanás no Antigo Testamento não era um ser espiritual rival de Deus. Mas no Antigo Testamento, Satanás era um opositor. Qualquer coisa que se opunha a alguém, ou até mesmo a Deus. Por exemplo, 1 Crônicas, capítulo... Não, vou ler primeiro com vocês em Números, capítulo 22, versículo 20. Pega aí a sua Bíblia, Números 22, 20. Veja
que no Antigo Testamento não tinha a ideia de um demônio, de um ser que era o rival de Deus, que lutava contra Deus. Olha só, Números capítulo 22, o versículo 22 também. Lucas, fica aqui, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Números capítulo 22, versículo 22. Olha o que está escrito, gente. Deus ficou irado com Balaão. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs diante dele. A expressão se pôs diante dele aqui, no original hebraico, é Ha-Satã. Ha-Satã. A palavra Ha-Satã é o Satanás. Satã, no Antigo Testamento, significa opositor. Perceba que o anjo do Senhor, aqui em Números capítulo 22, versículo 22, é chamado de Ha-Satã. Tá vendo como não é um ser maligno? É um anjo do Senhor. Está sendo chamado de Ha-Satã, que posteriormente foi traduzido por Satanás. Então, no Antigo Testamento, a ideia de Satanás não era um ser do mal, que era contra Deus, que queria destruir Deus. Não. No Antigo Testamento, Satanás é um opositor de Deus que frequentemente aparece debaixo das ordens e do comando de Deus. Por exemplo, gente, 1 Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Tá com a sua Bíblia aí acompanhando comigo, gente? Por favor, fique com a Bíblia, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Você é de qual região? Leste de Minas. Olha só, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Está escrito assim. Veja se na sua Bíblia está escrito assim também. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem do povo. Na sua Bíblia está escrito aí, Satanás incitou Davi a fazer a contagem do povo. Então, quem foi que mandou Davi? Quem colocou na cabeça de Davi a contar o povo? Gente, a fazer o censo. Quem foi? Comente aí pra mim, quem foi que incitou Davi a fazer a contagem do povo? Tá aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Comenta pra mim, gente. Quem incitou Davi a contar o povo? Satanás, isso aí. Tá aqui, ó, Satanás, 1 Crônicas 21, versículo 1. Satanás incitou Davi a contar o povo. Agora, 1 Samuel, capítulo 1, ou melhor, capítulo 24. Tá contando essa mesma história. 1 Samuel, capítulo 24. Será que é 1 Samuel ou 2 Samuel 24? Deixa eu ver. Se não for, eu procuro aqui pra vocês, gente. 3:24. 2 Samuel, gente. 2 Samuel 24, versículo 1. No primeiro texto que a gente leu lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 1, está escrito assim: Satanás incitou Davi a contar o povo. Agora aqui, em 2 Samuel 24, versículo 1, é a mesma história sendo contada. E está escrito assim: em outra ocasião, o Senhor ficou irado contra o povo de Israel e incitou Davi
a contar o povo. Ô gente, preste atenção. Em um texto diz que Satanás foi quem colocou na cabeça de Davi contar o povo. No outro texto diz que foi Deus quem colocou na cabeça de Davi incitar o povo. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, Satanás não é um ser opositor de Deus, mas é alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um anjo, pode ser o que for, que está sobre as ordens de Deus para se opor, testar e provar alguém. Então esse opositor aqui, você perceba que não é um ser, como as pessoas dizem lá, né? O diabo, não, lá no Antigo Testamento não tem essa figura, não tem essa ideia de um diabo, um ser, um ser maligno que é contra Deus. Por exemplo, Jó, capítulo 1 e capítulo 2, diz assim, olha, Jó capítulo 1, capítulo 2, eu vou ver aqui qual que... Olha só, Jó capítulo 1, versículo 6. Chegou o dia em que os filhos de Deus, e em outra tradução diz assim, que os servidores de Deus, chegou o dia em que os servidores de Deus vieram apresentar-se a Deus, e no meio também veio Satanás. Perceba, minha gente, que aqui em Jó, capítulo 1, versículo 6, Satanás está sendo retratado como um dos servidores de Deus. Repetindo, no Antigo Testamento não existe a figura de Satanás como um ser maligno, como um ser externo a Deus, como um ser independente de Deus. Prova disso é que aqui nessa história de Jó, quem ordena que Satanás prove Jó é quem, gente? Quem é que ordena? O Satanás aqui de Jó, ele apenas diz, claro que ele te serve, porque ele é abençoado por você. Aí qual é a ideia de Deus? Então toca nele. Perceba que ele está cumprindo apenas uma ordem de Deus. Por quê? Repito, porque no Antigo Testamento, até o cativeiro babilônico, não existia esse dualismo entre Deus e Satanás. O irmão Lauro está dizendo assim, você é muito polêmico, irmão. Concordo, irmão, mas agora eu faço a seguinte pergunta. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando? Porque eu estou mostrando na Bíblia, estou mostrando textos bíblicos, e deixa eu perguntar, tá fazendo sentido para você? Porque a verdade, quando ela confronta os paradigmas que a gente tem, né, ela cria polêmica mesmo, né? Cria polêmica. Às vezes, quando a gente cresce ouvindo uma coisa como sendo verdade, quando a gente ouve coisa diferente, minha gente, é complicado demais. Isso aí, olha o que a Kaeli está dizendo, olha, por falta de polêmicas que o povo está sendo manipulado nas igrejas. É isso aí, ele disse tudo, né? Pronto, já dei espaço aí para os haters falar, agora fica caladinho de novo, vamos continuar. Seguinte, gente, mas obrigado o pessoal que está aí ouvindo, tá bom? Sem brincadeiras agora, brincadeiras à parte. Obrigado a todos que estão me ouvindo, beleza? Repetindo então algo que eu já falei aqui umas 30 vezes. Até o cativeiro babilônico não existia a figura de Satanás como um ser opositor a Deus. O bem e o mal vinha do mesma fonte, vinha de Deus. E eu citei para você lá em Isaías 45:7. Beleza? Agora, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles tiveram contato com uma religião chamada Zoroatrismo. Deixa eu ver se eu deixei salvo aqui para vocês.
Zoroatrismo, também conhecido como Mazdeísmo, é uma religião monoteísta que surgiu no Irã, com base nos ensinamentos de Zoroastro ou deixa eu puxar pra cá, Zaratustra. Tá difícil falar o nome. Mas enfim, o zoroatrismo é uma religião monoteísta que acredita em uma dualidade entre dois seres. Então o zoroatrismo acreditava o seguinte, que o bem e o mal não pode vir de um mesmo ser. Porque se Deus é bom, como ele vai causar o mal, né? Então se Deus é bom, como ele vai permitir o mal? Então o zoroatrismo ensinava que existe um Deus do bem e existe um ser do mal. No zoroatrismo são dois deuses que eles não acreditam, eles não assumem ser dois deuses, assumem ser um Deus maior e um Deus e um subdeus, um Deus menor, que guerreiam entre si. E aí, minha gente, o povo de Israel ficou 70 anos convivendo com o zoroatrismo. 70 anos. E o povo de Israel, ao sair do cativeiro babilônico, ele saiu com essa ideia de Satanás como sendo um ser opositor, rival de Deus, mas um ser celestial, um ser que se opõe no sentido de ser alguém fora de Deus. Perceba, tá ficando claro, minha gente? Vou tentar desenhar isso que eu acabei de falar. O povo de Israel, depois dos 70 anos do cativeiro, saíram de lá acreditando na existência de Deus, de um Deus que é bom, e de um ser que está fora de Deus, que é independente de Deus, que faz a sua própria vontade, que luta contra Deus e contra o povo de Deus. Foi no zoroatrismo que surgiu então essa ideia de Satanás como sendo um ser externo, fora de Deus. Compreendido até aí? Ah, irmão Charles, eu quero entender mais sobre o zoroatrismo. Então é o seguinte, deixa eu tirar aqui esse negócio aqui, gente. Eu quero aprender mais sobre o zoroatrismo. Gente, eu estou preparando algumas aulas que eu quero fazer para alguns membros aqui do nosso TikTok, tá bom? Então, algumas pessoas inscritas, se você quiser se inscrever, eu não sei se para você aparece aí o pedido para se inscrever, ó. Aqui para mim aparece 3 de 5. Você se inscreva, que logo, logo eu vou fazer essas aulas, não apenas essa, mas tantas outras aulas sobre temas, assuntos difíceis de compreensão para os nossos inscritos, tá bom? Mas vamos lá. Ezequiel 28. É o que muita gente usa dizendo que Lúcifer, ou que Satanás, era um querubim ungido de Deus. Com base em quê? Eu vou ler como eles leem, depois eu vou ler do jeito certo, tá bom? Eles leem Ezequiel 28 a partir do versículo 12. Então veja aí, pega aí a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 28 a partir do versículo 12. Eles leem assim. Eles começam a ler lá no meio do versículo, porque se eles começarem a ler o versículo pelo começo, já vai quebrar a teoria de que esse ser de Ezequiel é um ser maligno, é um ser espiritual, é um anjo. Mas eles começam a ler a partir daqui, olha. Você era o exemplo da perfeição. Como era sábio e simpático. Eu estou lendo aqui na Deixa eu ver qual tradução é a minha, gente. Estou lendo aqui na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Eu escolhi essa tradução porque ela é mais fácil para as pessoas que estão chegando agora compreenderem, tá bom, gente? Olha só. Então eles leem assim, ó. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras de todos os tipos: topázio, diamante, rubi, berilo, ônix, jaspe, safiras,
esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que você foi criado. Você foi o querubim protetor com asas abertas. Você estava no monte e andava no meio de pedras afogueadas. Na minha tradução diz pedras brilhantes, mas eu estou lendo igual o pessoal usa costumeiramente para ler, para embasar esse diabo, né? Esse ser angelical. A sua conduta era perfeita desde o dia que você foi criado, até que começou a fazer o mal. Aí eles pulam o versículo 16. Eles pulam a primeira parte do versículo 16 e vão lá para o meio do versículo. E leem assim, olha. Por isso, querubim, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio da pedra brilhante. Aí eles leem até aqui. Certo? E falam assim, olha aí, está provado. Satanás era um anjo. Olha o que Deus está falando aqui através de Ezequiel, né? Satanás era um anjo, querubim ungido da guarda, ungido para guardar, querubim ungido para proteger. Tá, será? Para a gente entender, agora eu vou explicar do jeito certo, tá, gente? Porque o povo que diz que texto sem contexto é pretexto é o povo que mais isola texto na Bíblia. Já percebeu? Você já percebeu, minha gente, que esse povo que fala assim, olha, não pode pegar um texto isolado, são os que mais isolam texto para poder embasar os seus argumentos? Mas olha só, vamos lá. Para entender Ezequiel capítulo 28, você precisa ler primeiro Ezequiel 26, Ezequiel 27 e Ezequiel 28. Os 3 capítulos estão falando de um mesmo assunto. O destinatário é o mesmo. Os 3 capítulos, Ezequiel 26, 27 e 28, tem como destinatário o rei de Tiro. Olha só, Ezequiel 26, profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel 27, profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel 28, profecia contra o rei de Tiro. Vamos ler? Olha, o pessoal está incomodando com a música, gente, mas o povo é mimizento, né, minha gente? Meu Deus do céu. Vamos lá, Ezequiel 28. Eu vou ler tudo com você, tá, gente? Se você quiser mesmo ouvir, vamos ler. O Senhor me disse: homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso contra ele. Contra quem, gente? Responde para mim aí. Deus mandou Ezequiel dizer isso aqui para quem? Fala para mim, gente. Ezequiel 28. Vocês estão acompanhando, gente? Diga ao rei de Tiro. Aí, tá vendo? Eu gostaria que um religioso falasse isso. Assumisse essa verdade, né? Porque... aí, ó, o Ricardo falou o rei de Tiro. Isso aí, Ricardo, isso aí. Isso aí. Diga ao rei de Tiro que eu estou dizendo contra ele. Está dizendo o quê? Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. Quem? O diabo diz que é um Deus? Não, o rei de Tiro, gente. E diz que como Deus você está sentado num trono, cercado pelos mares. Lembrando para vocês que Tiro era uma nação poderosíssima nos mares. Tiro tinha um dos melhores exércitos marítimos da sua época. Então olha só, você diz que você está com seu trono sentado nos mares. Você quer ser um Deus. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino.
Em outra tradução diz assim, olha, você quer ser um Deus, porém não passa de um homem. Tá falando de um ser espiritual, gente? Tá falando de um ser maligno que é contra Deus? Ou tá falando de um rei orgulhoso, soberbo, que acha que é um Deus, que quer colocar o seu trono no oceano, sobre os mares, e acha que é um Deus? Não, tá falando aqui, olha, você não passa de um homem. Você pensa que é mais sábio que Daniel, e pensa que ninguém pode esconder nenhum segredo de você. Então quer dizer que o diabo acha que é onisciente. É isso que está falando? Quer dizer então que o diabo acha que ele conhece todas as coisas, é onisciente, não é apenas Deus. Não, gente. Quem achava que era mais sábio que Daniel era o rei de Tiro. Inclusive, a história paralela, não está na Bíblia, a história paralela, eu não gosto de usar o que não está na Bíblia, porque o pessoal vai falar assim, tá usando textos paralelos, né? Mas a história paralela diz que o rei de Tiro era considerado tão sábio que os reis das nações vizinhas vinham pedir conselhos para ele. Então por isso se diz, olha, você pensa que é mais sábio que Daniel e acha que não pode esconder, e acha que ninguém pode esconder nada de você. Está em Ezequiel 28. O nome do rei não diz. Vamos lá. Versículo 4. A sua sabedoria e a sua inteligência... A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram de ouro e prata. Lembra que eu falei que a história paralela diz que os reis de outras nações vinham pedir conselho para ele? Era assim que esse povo, era assim que esses reis, era assim que esse rei de Tiro foi enriquecendo. Foi enriquecendo. Você fez bons negócios e continuou aumentando seus lucros. Então quer dizer, então, olha a lógica, porque eles pegam só o texto aqui, né? Só esse pedacinho que eu li lá na frente para vocês. Mas se ler o contexto, está dizendo o seguinte, olha, você fez bons negócios e continuou aumentando os seus lucros. Quer dizer, então, que Satanás era um comerciante. Então, se ele era um comerciante, ele fazia comércio onde? Onde que Satanás vendia e comprava? Onde? Para quem? Para os anjos lá no céu? Então, tá, o que ele vendia para os anjos então? Não, mas isso aqui é, segundo os religiosos, ô Marcelo, isso aqui é antes dele ser expulso do céu. Antes dele ser expulso do céu. O texto está dizendo que você fazia bons negócios. Se você quer dizer que aqui está falando de Satanás, de um ser espiritual, que bons negócios é esses que ele fazia? E onde que ele fazia esses bons negócios? Porque ele estava no céu, né? Então ele comercializava lá no céu com os anjos? Comercializava o quê? Rafael está dizendo, não estou entendendo a sua pregação, pastor. Talvez você chegou no meio, Rafael. Tá bom? Então, a primeira pergunta que eu faço, gente, se esse texto está falando de Satanás e está dizendo, você fez bons negócios e continuou aumentando seus lucros com comércio, comercializava onde? Comercializava o quê? Vamos continuar. Como você tem orgulho da sua riqueza? Pois agora, eu, o Senhor, digo isso. Você pensa que é sábio como Deus, e por isso eu farei com que os estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão a sua riqueza. Eles destruirão todas as riquezas que você construiu com a sua inteligência e sabedoria,
e o matarão e mandarão para o túmulo de água. Pera aí, então, vamos lá. Os reis da terra, cruéis, iam atacar o diabo e o destruir. A pergunta que eu faço é, então quer dizer que já tinha rei na terra? Gente, que reis são esses que ia destruir Satanás lá no céu? Ah, não foi no céu, era aqui na terra. Tá, então já tinha gente lutando aqui na terra, guerreando uma com as outras? Dá pra você ver que não tem sentido essa ideia de que tá falando de um ser espiritual? Dá pra entender, gente? Dá pra entender isso ou não? E sim, novinho. A irmã tá falando assim, deu pra entender. Então vamos lá. Eles o matarão. Outro problema. Vai matar o diabo? Mas o diabo não é um anjo. Como é que um anjo vai morrer? Morrer de quê? De tiro? De quê? Pedrada? Enforcado? Morrer de quê? Vamos continuar. Eles o matarão e o mandarão para o túmulo de água. Por que é o túmulo de água, gente? É a profundeza dos mares. Por quê? Porque o rei de Tiro tinha o exército mais poderoso. Onde? Onde ficava? Lembra que eu falei até agora? Agora há pouco? Naquela época, o exército marítimo mais poderoso era do rei de Tiro, era de Tiro. Exatamente por esse um dos motivos pelo qual esse rei ficou tão orgulhoso, tão soberbo, tão nariz em pé, minha gente. E Deus vai dizer assim, olha, eu vou tocar no seu orgulho. Se você se considera grande nos mares, você vai ser destruído nos mares. Se você se considera grande, o seu exército é inderrotável nos mares, eu vou mostrar pra você que os teus inimigos vão te afundar no seu orgulho, nos mares. Deu pra entender aí, gente? Então vamos lá. Eles o matarão o diabo, né? Pra quem acha que aqui tá falando de Satanás. Eles o matarão e o mandarão para o túmulo de água. E quando eles chegarem para matar você, será que você ainda terá coragem de dizer, sou um Deus? Gente, não é um ser maligno que disse assim, eu sou Deus. Não é. É um rei. É um rei soberbo, orgulhoso, que achava que era Deus. E Deus está dizendo para ele assim, em profecia, Deus está dizendo para ele assim, quando você estiver sendo derrotado, quando você estiver sendo destruído, você vai ter coragem de abrir a boca e dizer, eu sou Deus? Gente, tem uma cena, quem assistiu... Ai, como é que é o nome daquela cena, gente? Dos pagãos lá, gente? Os Vikings, já assistiram Vikings? Vocês já assistiram Vikings, minha gente? No Vikings tem um personagem chamado Aiva. Não sei se pronuncia Aiva ou Aiva, uma coisa assim. E ele colocou na cabeça que ele era Deus. E ele dizia, ninguém pode me matar. Gente, se vocês nunca assistiram, assistam. É top no mundo. E Aiva dizia, ninguém pode me matar. Eles se achavam Deus, se consideravam Deus. E em algumas cenas, a gente até achava, realmente o Aiva é um Deus mesmo. Mas no final, tá tendo uma batalha. O Aiva tá controlando assim, o seu exército, na cabeça dele, né? Tá controlando o exército e, enfim. Chega uma pessoa com uma faquinha, com um punhal. Tô dando spoiler aqui pra quem for assistir, mas tá bom. Chega uma pessoa com um punhal pro Aiva e fura a barriga dele, uma faquinha pequena. Olha, gente, ele já havia sido... Enfim, centenas de tentativas de pessoas matá-lo e não haviam conseguido. Por isso ele acreditava que ele era imortal. Porém, chegou um cara com uma faquinha, com um punhal
e matou Aiva, mostrando para ele que ele não era Deus, ele era apenas um homem carnal, um homem de carne, mortal. Apesar da sua arrogância em chamar para si o título de Deus, o Aiva não passava de um ser humano como qualquer outro. É exatamente isso que está acontecendo aqui, minha gente. O versículo de número 9 do capítulo 28 de Ezequiel é Deus dizendo: quando alguém for te matar, será que você vai ter coragem de olhar e dizer: me mate, tente me matar, porque eu sou Deus? Quando você vê o sangue descendo, quando você vê a vida se acabando, será que você terá coragem de dizer que é Deus? Versículo 10. Você morrerá como um cachorro nas mãos dos estrangeiros, e eu dei a ordem. Agora chega o versículo 11, que é onde os religiosos pegam para poder embasar que está falando de um ser. Eles pegam a partir daqui. Claro que eles não leem o começo do versículo 11, né? Mas eu vou ler tudo para vocês, tá bom? Diz assim, versículo 11. Vou até abrir aqui que eu anotei uma coisa aqui para falar para vocês. O Senhor, falo contigo. Com quem? Com Ezequiel. E diz: Ezequiel, fale outra vez ao rei de Tiro e cante uma canção de tristeza sobre o fim do rei de Tiro. Gente, isso aqui é muito importante para você entender. Essa expressão aqui, olha, cante uma canção de tristeza, no original é Quiná. Quiná no hebraico significa cântico fúnebre. Era muito comum entre os povos antigos, quando alguém importante morria, fazer uma canção sobre essa pessoa, para que essa pessoa ficasse lembrada, né? Então, se fazia uma canção que era divulgada entre as nações. É isso que Deus está mandando Ezequiel fazer aqui sobre o rei de Tiro. Faça uma canção fúnebre, né, sobre o rei de Tiro. E do versículo 11 até o versículo 19, minha gente, é uma canção. Ezequiel está cantando, está escrevendo a letra de uma canção. E você é uma pessoa inteligente, você sabe que canção é escrita em linguagem poética. Canção é escrita em linguagem poética. Então, do versículo 11 até o versículo 19, Ezequiel está profetizando contra o rei de Tiro em forma de canção em linguagem poética. Tá dando para entender, minha gente? Deixa eu ver se eu estou falando aqui grego ou se vocês estão entendendo. Tá dando para entender a explicação? Tá quase na hora de acabar nosso encontro já, tá bom? Eu não vou demorar muito mais, porque senão fica muito grande para eu poder postar lá no meu canal no YouTube, beleza, gente? Então vamos lá então, o pessoal entendeu. Tá falando aqui de uma canção. Então como é que é essa canção? A canção é assim, olha. Diga-lhe que eu, Senhor, estou dizendo isso. Dizendo o quê? Você era o exemplo de perfeição. Está falando de quê? Em forma poética de uma canção, falando que esse rei era um exemplo de perfeição. Quando eu olho para minha esposa e falo para ela assim: amor, você é perfeita. Ela é perfeita, minha gente. Quando você olha para o seu marido, para sua esposa e fala assim: você é perfeito, você é perfeita, significa que ele não tem nenhum defeito? Não, significa que de uma forma poética você está declarando algo para ele, correto? De uma forma poética. Então, você era um exemplo de perfeição. Como você era simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus. Aqui tem um erro de tradução, porque a palavra Deus aqui
no original é deuses. No jardim dos deuses. Por quê? Porque a região de Tiro era politeísta. Tinham vários deuses. Correto? Então você vivia no jardim dos deuses. E usava pedras preciosas em todo o corpo. Está falando, minha gente, do poder, da riqueza, da majestade, né? Desse rei, desse homem que havia crescido, se fortificado tanto a ponto de ser chamado de poderoso, a ponto de pessoas virem de longe para ouvir os seus conselhos. Você tinha joias de ouro e foram criadas para você, e foram feitas para você no dia que foi criado. Eu fiz de você um querubim protetor. A palavra querubim significa aquele que está ao lado. O rei de Tiro, na verdade Tiro, né, era considerada naquela época a nação que protegia todas as suas nações vizinhas, pela sua força, pelo seu poder, pelo seu exército. Lembra do exército marinho? Então, marítimo, né? Marinho não. Exército marítimo. As nações vizinhas que faziam aliança com Tiro se sentiam seguras, porque tinha uma potência como aliada, tinha uma potência do lado, estava ao lado. Aquele que está ao lado, querubim, aquele que está ao lado. Você foi colocado por mim como querubim protetor. Agora, se isso aqui tivesse se referindo a Satanás lá no céu, protetor de quê? Protetor de quê? Outra coisa, protetor de quem? Protetor de quê e protetor de quem? Não, protetor aqui na terra, né? Ele foi um querubim aqui na terra para que ninguém tomasse, né, a glória de Deus. Ninguém quem? Os homens? Então quer dizer que já tinha homens? Não, é lá no céu contra os outros anjos. Então quer dizer que tinha anjo que era mais forte do que Deus e que poderia até tomar o trono de Deus, e Deus precisava colocar alguém para proteger a glória, ou para proteger o trono. Querubim, protetor de quê? Uma pergunta difícil para responder, né? Vamos lá. Cadê? Mas aqui a tradução que eu tenho em mãos diz assim, olha: eu fiz de você um anjo protetor com as suas asas abertas. Olha só como que essas asas abertas traz a ideia de que ele acolhia, que ele guardava alguém. E quem era esse alguém? Eram as nações vizinhas que faziam aliança com ele, certo? Vamos lá, versículo 15. A sua conduta foi perfeita desde quando você foi criado, até que você começou a maquinar o mal. Sabe essas pessoas que começam bem e terminam mal? Sabe essas pessoas que começam top, mas vão se vangloriando e vão ficando iludidas com a sua glória, com a sua riqueza? É isso que Deus está falando. Você foi perfeito até o dia que começou a maquinar o mal. Por quê? Porque você ficou muito ocupado comprando e vendendo. E isso te levou à violência e ao pecado. Comprando e vendendo o quê? De quem? E para quem? Se isso aqui fosse Satanás. Deu para entender que não é um ser, que não é um anjo que foi expulso do céu? Deu para você entender que isso aqui é uma linguagem poética, metafórica, que não está falando de um ser espiritual, e sim de um rei que estava caindo, que estava em declínio, soberbo, que estava, em nossas palavras, né, se lascando. Deu para entender?
Por isso, ô protetor, eu te humilhei e te expulsei desse monte de Deus onde você morava. Perceba, minha gente, que essa expressão monte de Deus onde você morava não está falando do céu. Está falando de uma localização geográfica. É quando se diz, por exemplo, que tal cidade fica em um lugar estratégico. Por quê? Porque cidades que estão em montes são cidades estratégicas, né? Que está em uma localização privilegiada. É isso que Deus está dizendo. Eu te tirei desse lugar onde você colocou o seu domínio, o seu poder. Mas vamos lá. Gente, outra coisa também, eu não posso ir à frente sem antes esclarecer isso para vocês. Quando diz aqui, eu te coloquei como querubim para proteger. Olha só o que diz aqui no capítulo 29 e o versículo 3. É uma profecia contra o rei do Egito, tá bom? Só abrindo parênteses aqui para você entender qual é a linguagem metafórica, como Deus está usando uma linguagem metafórica, que não é literal. Ezequiel 29, versículo 3, diz assim: o Senhor está dizendo isso ao rei do Egito: eu estou contra você, crocodilo monstruoso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Está falando aqui de um crocodilo? Deu para entender a lógica que eu quero te fazer compreender? Ezequiel 29, 3. Está falando de um crocodilo? Não, está falando do rei do Egito. Deus está comparando esse rei do Egito a um crocodilo monstruoso. Assim como no capítulo 28, Deus está comparando o rei de Tiro a um querubim. Por exemplo, aqui, olha, em Ezequiel 29, 21, diz assim, olha, está falando também do rei do Egito, né? Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem pôs uma tipoia. Agora eu vou quebrar os 2 braços. Deus quebrou os braços desse rei? Não. O que Deus estava dizendo é o seguinte: eu vou cortar as alianças que ele tem feito com outras pessoas. Outras nações não vão poder ajudá-lo. Isso significa cortar os braços. Perceba, minha gente, que profecia, linguagem profética, ela não pode ser levada da maneira literal, porque senão você fica doido. Nós vamos estudar posteriormente lá em Apocalipse capítulo 12, quando fala de um dragão no céu. Se você achar que tinha um dragão mesmo voando no céu, você fica doido, cara. Você tem que saber interpretar os simbolismos, né, os significados da linguagem profética. Mas vamos terminar, gente? Tô ficando até rouco já. Versículo 18. Não, aqui é versículo 17. Você ficou orgulhoso. Lembrando que isso aqui é uma canção em forma de poesia sobre a decadência do rei de Tiro. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. E a sua fama te fez perder o juízo. A sua fama te fez perder o juízo. Então eu te joguei no chão, a fim de fazer você de exemplo para os outros reis. Que outros reis são esses? Que outros reis são esses? Sendo que isso aí aconteceu, segundo quem acredita, né, aconteceu lá no céu antes da criação do homem. Não tinha nem rei, não tinha nem ser humano como tinha rei, né? Você foi desonesto. Você foi tão desonesto. Cadê, gente? Perdi o negócio. Achei. Você foi tão desonesto nas suas compras e nas suas vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Se isso aqui estiver falando de Satanás, quer dizer que lá no céu Satanás tinha lugares de culto? Não, Jefferson, não estou fazendo exegese. É porque você não está ouvindo o que vocês religiosos gostam de ensinar ou de ouvir. Repito, minha gente, se isso aqui está falando de Satanás, quer dizer que lá no céu Satanás tinha um lugar de ser adorado? Porque aqui está dizendo, olha,
Você foi tão desonesto em suas vendas e suas compras que os seus lugares de culto foram profanados. Quem profanou? E que lugar de culto é esse que Satanás tinha? E quem ia nesse lugar para adorar Satanás? Já tinha satanista naquela época? Tinha anjo satanista? Ô Jefferson, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para poder conversar com o Jefferson. O problema, Jefferson, das pessoas é chegar no meio de um assunto, não saber do que se está tratando e fazer as suas críticas pegando o bonde andando. Você está falando aqui, olha, você não está falando de Satanás. Contexto não explica o texto, amigo. Meu irmão, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Deve ter quase uma hora. Quase uma hora e meia. Eu estou falando exatamente que Ezequiel 28 não fala de Satanás. Não é um ser, não é um anjo. Eu estou aqui quebrando o argumento de quem diz que Ezequiel 28 está falando de Satanás. O problema, meu irmão, é que você chegou agora, no meio da conversa, pegou a cadeirinha e nem levantou o dedinho para pedir licença para falar. Então, meu irmão, por favor. Vamos lá. Encerrando. Você foi desonesto nas suas compras e vendas, que os seus lugares de cultos foram profanados. Então não tem como ser um anjo lá no céu, minha gente. Por quê? Então quer dizer que tinha adoração a outro ser lá no céu, né? Não está falando. Repito, o rei de Tiro era politeísta e tinha os seus templos a vários deuses. E o que Deus está dizendo é o seguinte: os teus inimigos vão profanar os templos que você ergueu como adoração para outros deuses. É isso que está dizendo o texto, minha gente. Por isso, pus um fogo na cidade e a queimei completamente. Todos que olham para ela agora, aliás, todos os que olham para você agora, estão vendo que o seu corpo virou cinzas. Então quer dizer então que Satanás tem um corpo. É isso? Quer dizer então que Satanás, né, o anjo que vocês querem falar que está dizendo aqui, tinha um corpo físico? Bom, porque eu nunca vi Satanás. Né? Nunca vi esse ser de luz. Eu nunca vi esse ser. Agora, se tem como ver, quer dizer que ele tem um corpo. Se ele tem um corpo, por que todo mundo não vê? Por que só algumas pessoas? E encerra dizendo assim, o versículo 19: você está acabado para sempre, e todas as nações conhecerão. Não, perdão, vou ler direito, porque, por favor, vamos encerrar de um jeito digno. Você está acabado para sempre, e todas as nações que o conhecem ficarão apavoradas de medo. Ficarão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Todas as nações que te conhecem ficarão apavoradas, com medo que aconteça a mesma coisa com ela. Gente, deu para você perceber que não está falando aqui de um ser do mal ou de um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu? Deu para perceber? Deu para perceber isso, gente? Ou ficou ainda vago? Irmão Jefferson, eu não estou conseguindo ler todas as mensagens, que está passando rápido aqui para mim. Mas fica tranquilo, tá, meu irmão? Sinta-se em paz aqui. Tá bom, querido? Deu, gente, para perceber que eu não tô, que Ezequiel 28 não fala de um anjo que caiu? Isso aí, Verônica tá dizendo, tá falando de um rei. Amém, Verônica?
Então nós falamos hoje que no Antigo Testamento não existe a figura de Satanás como um ser fora de Deus que luta contra Deus, que quer destruir Deus. No Antigo Testamento não tem essa informação. Inclusive no Antigo Testamento acreditava-se que o bem e o mal vinha de Deus. E até o cativeiro babilônico a ideia era essa, que o bem e o mal vinha de Deus. Porém, após o cativeiro babilônico, depois de 70 anos lá na Babilônia, o povo de Israel saiu de lá com a visão da religião zoroastrista ou do zoroatrismo. E o zoroatrismo ensinava essa dualidade de dois deuses, um do bem e outro do mal. E aí começou-se então a difundir entre a nação de Israel, entre a religião judaica, a ideia de bem e mal, sendo dois seres diferentes, tá bom? É até aqui que eu queria falar com vocês, minha gente. Nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre Lucas capítulo 10, versículo 18, quando Jesus diz assim, olha, eu via Satanás cair como anjo, tá bom? Quando a gente for fazer essa próxima aula, eu vou avisar vocês aqui, não vou demorar muito, tá bom? Mas eu vou avisar vocês, eu gostaria que todos estivessem aqui para participar dessa aula comigo também. Já deixando claro que também não está falando da queda de Satanás. Mas eu vou provar isso. Não basta eu falar não é. Eu tenho que provar biblicamente que não é, né? Se eu falar não é, ou outra pessoa pode chegar aqui e falar é. Pronto, ficou a minha palavra contra a sua. Agora, temos que ter provas, né? Argumentos bíblicos. Beleza, minha gente? Deixa eu colocar uma canção aqui que... Vou repetir a canção que eu coloquei no início. E eu quero agradecer a você que participou. Gente, é o seguinte. Eu tô criando uma sala de estudos só para algumas pessoas que querem mesmo aprofundar, né? Que entenderam, querem continuar aprofundando. Será algumas lives para algumas pessoas que participarem desse grupo. Então, é só você se inscrever aqui, ó. Clica aqui nessa estrelinha. E você vai... Eu acho que acredito no início do mês agora já vai dar para eu poder estar iniciando os nossos estudos. Tá bom, minha gente? Então, quem quiser fazer parte da nossa sala de estudos, clica aqui, olha, em inscrever-se. E se inscreva.